A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridíssimos hermanitos e hermanitas, sejam todos bem-vindos a nossos canal em YouTube. Já vá metendo o dedo no like, já vá compartilhando essas apologéticas. Lembrando que é 100% para católicos. Lá embaixo, vamos ler aqui embaixo, ó. Contribua com esse apostolado, pixtabelha634@gmail.com. Esse pix está no nome da minha esposa Maria Juliana de Lima. Quem pode nos ajudar e quer, nos ajuda. Esse é o pix no nome da minha esposa. É você que ajuda também a evangelizar. Temos 2 canais aqui. Temos as redes sociais. Também evangelizamos indo no corpo a corpo. Precisamos colocar o óleo na moto, colocar gasolina para evangelizar, né? E você que contribui, faz isso. E também nos ajuda muito, né? No pão de cada dia nesta casa. Você não faz menção disso. E você que não tem condições, não pode nos ajudar, nos ajude com suas orações. Nos ajude compartilhando para os seus grupos que você participa. Certo? Combinado? Muito bem. Meus irmãos, eu estou com um texto aqui ao meu lado, respondendo às perguntas Protex, respostas católicas às indagações protestantes. E o irmão sempre me envia essas indagações protestantes e que ele recebe de protestantes. E eu vou pegar esses versos, essas indagações, e fazer alguns vídeos para que você aprenda de uma vez por todas a responder a essas indagações falsas protestantes. Você é a terra que abre a boca para engolir o vômito da serpente. Vamos lá. Lá em cima diz assim, ó: católicos, não há lógica em crer na doutrina feita por homens. A doutrina católica romana foi criada por homens, formada por homens. Nós, evangélicos, acreditamos unicamente na Bíblia Sagrada, que não é uma doutrina de homens, e sim a palavra de Deus. Veja com humildade o que está escrito em 2 de Timóteo 3:16 e 17. Muito bem, ele já começou mentindo, não é? Ele já começou mentindo, dizendo que a Bíblia, não refutar a primeira parte, ele já começou mentindo, dizendo que a Bíblia não é palavra de Deus. O próprio Papa, o primeiro Papa da Igreja, vai refutar essa heresia na segunda carta de Pedro. Olha só, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 20. Diz que a Bíblia não é doutrina de homens. É unicamente, exclusivamente de Deus. É mesmo, protestantes. Vocês sabem de onde foi que Judas utilizou o versículo 14 de sua carta? Sabe não, né, protestantes? Um versículo apócrifo de um livro apócrifo de Enoque. Vocês não sabem, não. Eu já trouxe nesse canal, estou cansado de mostrar vários versículos que não são da Bíblia. As cartas de Paulo, os pergaminhos que deixou em Carpo. A segunda carta de Paulo, a terceira e a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Não, protestantes, vocês conhecem, não. Vocês não sabem nada, não. A primeira parte nós vamos refutar. Vamos lá. Vamos ver o que diz aqui. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura, claro que essa Escritura está falando no Antigo Testamento, porque não existia, esse texto aqui não existia no Novo Testamento. Tudo que fala aqui em Escritura é só os 46 livros veterotestamentários que vocês protestantes no ano 1830 tiraram. A Sociedade Bíblica Protestante tirou os 7 livros em 1830. E Paulo está falando com ele completa. Paulo está dizendo completo. Né? A Sagrada Escritura é inspirada por Deus e vocês tiraram. Mas é para a segunda parte da refutação. Primeira parte, vamos lá. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal.
Olha só. Porque jamais uma profecia foi proferida por feito ou vontade humana. Homens inspirados. Agora, homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Ah, protestante, você está dizendo aqui que a Bíblia, aqui que a Bíblia Sagrada não é doutrina de homens. A Bíblia Sagrada é doutrina de homens. Homens inspirados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, os 27 livros do Novo Testamento, escrita por católicos, compilada por católicos, interpretada por católicos. Quando São Paulo fala isso aqui a Timóteo, ora, São Paulo está falando em que ano? São Paulo está falando isso aqui a Timóteo no ano de 55 a 56, que foi o ano do seu martírio. Ele escreve isso aqui, ele está preso em Roma escrevendo isso aqui. A segunda carta a Timóteo. Não existia, no entanto, não existia os 27 livros Novo Testamentário. Não existia, senhores protestantes. Então não mintam. Não mintam. 200 anos depois é que iria existir com São Jerônimo, que mandou juntar todos os livros a pedido do Papa São Damaso I no ano 382. Veja, protestantes, como vocês falam sem conhecimento. Porque, primeiro, vocês desconhecem as Escrituras. Que nem um canto dá aval à sola Escritura. Mas eu posso mostrar aqui 200 versículos onde condena a sola Escritura. Isaías 29:13 diz: esse povo vem a mim só com palavras. Está falando de quem? Do protestantismo. Esse povo vem a mim só com a palavra, a sola Escritura. Leia todo o versículo que você vai entender o que acontece com a sola Escritura. Isaías 29:13. Jesus condena a sola Escritura, Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 23. Quando os protestantes vão tentar, de orgulhosos e prepotentes que são diante do Senhor no dia do julgamento da volta do Senhor na sua segunda vinda definitiva, né? Sua única, aliás, definitiva não, única, segunda e última. Preguemos em teu nome. Só em teu nome. Preguemos, ou seja, preguemos. Sola Escritura, sola Cristo. Curemos só em teu nome, sola Cristo. Expulsemos demônios só em teu nome, sola Cristo. E o que Jesus vai dizer? E olha que Jesus diz no versículo 21. Muitos me dirão naquele dia, o dia de que ele vier. Muitos, veja, muitos testemunhas de Jeová, assembleanos, batistas, presbiterianos, muito luterano, muitos, não são poucos. São muitos sectários na volta de Cristo. Muitos falsos profetas na volta do Senhor. E vai ouvir aquilo que a igreja desde então já está falando por meio da apologética, por meio de sua doutrina. Retirai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Aí está a condenação da sola Escritura. Mas veja, a primeira parte foi essa. A segunda parte da refutação, veja que eu fiz isso com lógica, né? A segunda parte diz assim, vamos lá. A segunda parte. Sim, diz que a igreja romana, lá em cima, está dizendo que a igreja romana é doutrina de homens. Me dê alguma coisa que você diz dentro da igreja católica é doutrina de homens para eu te mostrar na Bíblia. Eu respondi às 34 teses do pastor da Assembleia de Zeus de Madureira, do Rio de Janeiro, que ele colocou e disse que católico nenhum conseguiria responder com Bíblia. Está aqui no canal. Eu fiz 2 vídeos respondendo às 34 teses do pastor da Assembleia de Zeus de Madureira, do Rio de Janeiro. Nenhum outro católico responde com Bíblia. Eu respondi com Bíblia. Aqui no canal. Por sinal, louvado seja Deus, megas visualizações a esses 2 vídeos em resposta ao pastor da Assembleia de Zeus de Madureira, do Rio de Janeiro. O dragão vomitou, a terra abriu a boca para engolir o vômito da serpente. Muito bem. Toda doutrina católica, esse livro não fala em 100% em todas, mas em uma grande maioria. Porque aqui,
A Bíblia, ela nasceu da tradição. Então a primeira regra de fé da igreja é a tradição. Até o ano, presta atenção, até o ano 382 282 é 382, meu Deus. Quando São Jerônimo ainda não tinha traduzido para o rito latino, era ser celebrado a celebração do pão sem Bíblia. Porque não tinha Bíblia. Só a partir do século III, a Bíblia passou a fazer parte da liturgia da igreja. Protestante conhece? Não. Conhece apenas sua ignorância. E ela vai celebrar o que fez o pastor Zeco. Unicamente. E exclusivamente. Pois é. Veja só. Toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, sim. E nós ensinamos aqui para repreender, sim, para repreender no pecado, para corrigir, para instruir, a justiça, para instruir na justiça, o caminho dos santos, para que o homem de Deus, agora, veja só, veja até um dos protestantes leem, ó, para que o homem de Deus seja perfeito. Só até aí. Os protestantes colocam um ponto final depois do termo perfeito. Só que eles não terminam o versículo. Está dizendo que a Bíblia leva o homem de Deus. Veja que esse versículo aqui, meus irmãos, presta atenção no detalhe, rapaz. Eu estou cansado de falar no detalhe, mas vocês têm, deixa passar despercebido. O detalhe é a parte final do versículo. Depois de perfeito, veja. Está dizendo que a Sagrada Escritura está fazendo menção a quem? Ao Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento Jesus veio aperfeiçoá-lo na nova e eterna aliança, né? Compreende todo o Antigo Testamento. E Paulo está citando isso do Antigo Testamento. Veja. Ó, 46 livros veterotestamentários. Diz que a Escritura, torna o homem de Deus perfeito. Agora, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pacata! Oxente, irmão Fábio, não entendi nada. Ai, meu pai do céu, não acredito. Meus irmãos, a Bíblia, a Sagrada Escritura, Antigo Testamento, está dizendo aqui, Paulo fazendo referência ao Antigo Testamento, que ela torna o homem de Deus perfeito para fazer as obras. Para fazer as obras. Bíblia de tradução protestante. Bíblia de tradução protestante. Aqui está dizendo, esse texto está dizendo que a Escritura leva o homem de Deus a praticar as obras. Obras de misericórdia, espirituais e temporais. Que o protestantismo diz que não precisa. É apenas a sola Escritura. Entende por que está refutando o próprio protestante esse versículo? Porque os protestantes não têm obras, os protestantes não creem em obras. É a sola fé, só a fé, pronto. E aí São Tiago, Bíblia de tradução protestante, vamos esquecer aqui um pouco a Bíblia católica e vamos para a Bíblia protestante. Aqui já está respondido, não vou nem em outro canto responder isso. Aqui diz que o homem de Deus, ele se torna perfeito nas boas obras. Aí São Tiago, capítulo 2, versículo 28 diz, assim como o corpo sem a alma é morto, assim a fé sem as obras é morta. Então está mostrando aí que a fé, se a Bíblia não te leva às obras de fé, como? Quem come da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vai ressuscitar no último dia. Como está alguém doente, chame o sacerdote para fazer a unção dos enfermos sobre o doente, para que ele seja curado e todos os seus pecados sejam perdoados. Como? Confessai vossos pecados uns aos outros. Como? Receba o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoar serão perdoados. Ei!
Se a Bíblia não te leva a essas boas obras, que são obras materiais e espirituais, e eu estou te dizendo que as obras espirituais, a começar pelos sacramentos, eu já trouxe nesse canal mostrando os 10 sacramentos instituídos por Jesus nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos, nas 13 cartas pastorais, nas 7 cartas católicas, só na Epístola aos Hebreus, no Apocalipse, mostrando os 10 mandamentos. Então, se a Bíblia não te leva, meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Ei, escuta, agora. Deixa eu falar aqui bem perto do microfone para estourar os teus ouvidos. Deixa eu te falar de uma coisa de uma vez por todas. Se tu lê a Bíblia e tu na Bíblia não encontra os sacramentos e vai buscar esse sacramento como eu saí do protestantismo, encontrei, ou melhor, ainda sendo protestante, encontrei o da Eucaristia, deixa eu te dizer, tu tá lendo Bíblia em vão. Tu tá cumprindo isso aqui, ó. Porque a Bíblia, hoje nós podemos fazer como o protestante fez aqui, englobar o Novo Testamento para nós hoje. Então, se a Bíblia, o Antigo, que aqui está falando referência só à Escritura Antiga, Velho Testamento, mas se ela não te leva às boas obras de fé e corporais, esquece. Aí Jesus vai dizer no dia do juízo final, 25 de Mateus 31 em diante, tive com fome, não me deste de comer, com sede, não me deste de beber, nu não me vestiste, na prisão enfermo, não foste me visitar. Ei! Boas obras. Ele quis dizer que a Bíblia torna o homem de Deus perfeito, salvo, não. A Bíblia leva o homem de Deus às obras. E é as obras que nos salva. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Quando nós morremos, teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta das nossas obras que fizemos quando estávamos no corpo, boas ou más. Agora eu vou mostrar que o magistério, em Bíblia protestante, que o magistério sim leva à santidade. Que o magistério da igreja sim leva à salvação. Porque senão ver a igreja é um quê? Um pagão. Capítulo 18, versículo 17 de Mateus. Que a igreja liga na terra, tu tá ligado à igreja? Tá ligado no céu. A igreja que Jesus fundou, tá? O magistério da igreja, Bíblia Tradição Protestante, capítulo 4 de Efésios, versículo de número 11 e de número 12, eu vou ler. Presta atenção. Bíblia de Tradução Protestante, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Aqui, ó. Aqui é a Sociedade Bíblica. Ó. Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri, São Paulo. Veja aí. Aqui, ó. Vamos ler? Vamos ler. E ele mesmo escolheu uns, concedeu uns para apóstolos, outros como profetas, magistério hierárquico da igreja, para o serviço, outros como evangelistas, outros como pastores, que são os bispos da igreja, e outros mestres, que são os doutores da igreja. Para quê? Para que o Senhor criou o magistério da igreja? Chamou 12 em Mateus 10. Chamou 70 em Lucas 10. Para quê? Ó, 12. Em vista do aperfeiçoamento dos santos. Como é que é? Aqui não diz em vista do aperfeiçoamento dos santos. Não. Não diz. Na Ave Maria está assim, ó. Para o aperfeiçoamento dos cristãos. Você está entendendo que a Bíblia, a tradução protestante, está melhor do que a católica? Para que o magistério, para que os cristãos se tornem santos. O magistério da igreja, a igreja existe, meu irmão, minha irmã. A igreja existe para que você seja santo. No batismo, tu recebeu veste branca. No batismo. E tem que cuidar
para lavar as vestes quando ela se suja. Confissão. Pergunta, tem batismo sem o padre de sucessão apostólica? Não. Tem perdão dos pecados sem o padre de sucessão apostólica? Não. Tem Jesus vivo, pão vivo descido do céu que só vem pelas mãos desses padres de sucessão apostólica? Tem Jesus fora? Não. Então, nós não temos como entrar no céu sem a igreja que Jesus fundou. Aqui está dizendo que a Escritura leva o homem a fazer perfeitamente as obras de fé, espirituais e temporais. Não passa disso. Só que o magistério, sim, da igreja, diferentemente da Bíblia, aí o magistério da igreja nos leva à santidade. Olha só, com vista, o magistério, olha para aqui, ó, em vista do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço da edificação do corpo de Cristo, da igreja. Aqui sim. Veja. Para que os membros, nós como membros, eu não sou a igreja, mas nós reunidos somos igreja física. A assembleia reunida é a igreja física, a igreja membro. Que pelo batismo se tornou membro do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 13. E que pela Eucaristia nos formamos uma única igreja, como Jesus orou no 17 de João 20 e 21. Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. 1 Coríntios 10, 17, São Paulo está ensinando aos coríntios ao que é verdadeiramente doutrina da igreja, a crer na carne e no sangue de Cristo, que não é nem símbolo nem representação. Sabe o que é que ele diz? Nós, embora sendo muitos, universalidade, formamos uma só igreja porque todos nós comungamos do mesmo pão. Pacata. O batismo também, Efésios 4, versículo 5. Uma só fé, um só batismo, uma só igreja, um só Senhor. Aqui eu estou mostrando como a tradução protestante que a igreja leva, a missão da igreja é levar os cristãos para o céu e a santidade. A sabedoria talhou, fundou sua casa e nela talhou 7 colunas. Provérbio 9, 1. Jesus fundou sua igreja e nela colocou os 7 sacramentos. Ei, eu estou mostrando aqui, ó. Aqui sim está dizendo que o magistério da igreja nos leva à santidade, a sermos verdadeiramente, pelo batismo, já começar pelo batismo, membros do corpo de Cristo. Olha só. Em vista do aperfeiçoamento dos santos. Para que os cristãos sejam santos. Sejam perfeitos. Que visa o desempenho da edificação do corpo de Cristo. Da igreja del Senhor. Bíblia de tradução protestante. Mas claro, não canta um galo. Aqui, ó. O símbolo das Bíblias protestantes, da editora protestante, ó. Aqui, ó. Tá respondido? Aqui não está dizendo que as Escrituras vai fazer o homem santo. Ou ele vai entrar no céu. Não. Está dizendo que as Escrituras têm que levar as obras. Peraí. Apocalipse 22, 12. Deixa eu pegar aqui. Bíblia de tradução protestante. Último capítulo. 22, 12 de Apocalipse. Vamos ver o que está escrito aqui. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa para dar a cada um, para distribuir a cada um, segundo as suas obras. Obras. Está falando em obras. Obras. A fé sem obra é morta. E vocês dizem que não precisa de obras, não. Você refuta São Tiago. Vocês são mais sábios do que São Tiago. Vocês são danados.
Veja, eles mudaram no versículo 8, ó, para tirar o termo obras, ó. 19 do Apocalipse, verso 8. Foi-lhe dado revestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro. A igreja, né? A esposa do Cordeiro. Singular, a esposa, a igreja. A igreja está revestida do linho puríssimo. Aí diz, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha, atos de justiça dos santos. Veja só. Lá diz atos de justiça dos santos. Veja quais são aqui, diz, ó. Pois o linho são as boas obras dos santos. Pra cá, tá. Meus irmãos, só a Igreja Católica entende as Escrituras porque foi ela que escreveu. Veio de suas mãos, dos membros dela. Aqui não tem uma vírgula de um protestante dentro da Bíblia. Tudo foi de mão de católico. Por isso só a Igreja Católica, não é, entende as Escrituras, interpreta para nós. Certo, meus irmãos? Tá aí respondido mais essa indagação protestante. Meta o dedo no like, compartilhe, puder nos ajudar, tá o Pix aí embaixo. E até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.